O Evangelho perdido de Maria, Mãe de Jesus. Vamos dar início na narração da primeira parte do primeiro vídeo do Evangelho perdido de Maria, Mãe de Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Siri, deserto de Palmira. 14 de agosto de 1978. São 15 horas e o calor esmaga o chão como uma mão invisível. Uma caravana de arqueólogos avança em silêncio. Ninguém fala. Todos olham para a terra cor de ocre que se estende sem limite visível em todas as direções. Não é o silêncio do cansaço, mas o silêncio de alguém que pressente que algo está prestes a acontecer. Às 15 horas e 47 daquela tarde, uma picareta atinge algo que soa diferente, mais oco, mais profundo, como se sob aquela areia houvesse um espaço que esperava séculos para ser descoberto. O que acontece a seguir mudará para sempre a forma como entendemos a mulher mais importante da história do cristianismo. Uma mulher que esteve presente em todos os momentos cruciais da fé, que viu mais do que qualquer apóstolo, que sofreu mais do que qualquer evangelista e, no entanto, que nunca teve sua própria voz no texto sagrado, até que alguém decidiu que seu silêncio era inaceitável. O que você está prestes a ouvir é o resultado de décadas de pesquisa arqueológica, linguística e teológica. É uma história que foi enterrada, não por acidente, mas por escolha. Esta é a história do Evangelho perdido de Maria, a Mãe de Jesus. Capítulo 1. A descoberta. Deir ez-Zor, leste da Síria. Agosto de 1978. O professor Heinrich Wolfram estava no deserto sírio havia 3 semanas quando a descoberta ocorreu. Wolfram era um paleógrafo alemão da Universidade de Delbourg, especialista em escritas do Antigo Oriente Próximo. Sua expedição não buscava manuscritos. Ele procurava cerâmica do final do período romano, fragmentos de vasos, evidências materiais de antigas rotas comerciais. Mas o deserto guarda seus próprios segredos e os revela quando quer, não quando o arqueólogo planeja. Em 14 de agosto de 1978, um membro local da expedição chamado Khaled al-Hazidi golpeou uma superfície com sua picareta que reagiu, de forma diferente de tudo que ele havia tocado antes. Wolfram ordenou a paralisação de todos os trabalhos num raio de 10 metros e convocou suas 2 principais colaboradoras, a doutora Laila Mansour, arqueóloga síria especializada em paleografia semítica, e a doutora Ingrid Sempon, linguista sueca do Instituto de Línguas Orientais de Uppsala. O que emergiu da terra foi um jarro de barro selado com betume preto, hermeticamente fechado, do tipo que escribas judeus e sírios usavam para preservar documentos nos séculos I e II depois de Cristo. Quando vimos o selo intacto, soubemos que estávamos diante de algo que não havia sido tocado por séculos. Minhas mãos tremiam, e isso nunca havia me acontecido em 22 anos de trabalho de campo. Essas foram as palavras da doutora Laila Mansour, em uma entrevista publicada na revista Antiquite, na primavera de 1981. O jarro foi transportado para o acampamento base. O processo de abertura levou 48 horas. Um único erro teria destruído o que estava dentro. Em 16 de agosto, sob condições controladas de umidade e temperatura, o selo de betume foi aberto. Dentro dele, havia 3 objetos. O primeiro era um rolo de papiro envolto em linho tratado com óleo de cedro, uma técnica de preservação usada no final do período helenístico e início do período romano. O segundo eram 4 folhas de pergaminho, costuradas com fio de cânhamo, escritas em aramaico do século II. O terceiro era uma tábua de madeira de cedro com uma inscrição em grego que dizia: Martiria Mariamen Toezou, testemunho de Maria, Mãe de Jesus. O silêncio que se seguiu naquele acampamento foi diferente do anterior. Ninguém sabia exatamente o que tinham em mãos, mas todos pressentiam que era algo enorme. Os fragmentos foram transferidos para o Museu Nacional de Damasco,
onde uma equipe internacional iniciou o trabalho de análise. Os resultados levaram 3 anos para serem confirmados. A datação por carbono 14, realizada no laboratório da Universidade de Zurique em 1980, indicou que o papiro principal tinha entre 1750 e 1900 anos. Isso situou sua origem em algum momento entre 80 e 230 d.C. O Dr. Albert Miller, da Sociedade Alemã de Estudos Orientais, identificou as características caligráficas, como pertencentes à escola sírio-palestina do século II, compatível com a região de Antioquia ou seus arredores. A tinta utilizada era uma mistura de fuligem e goma arábica, com traços de ocre vermelho, uma combinação documentada nos manuscritos do Mar Morto e nos textos de Qumran. E o Dr. Senvon identificou características arcaicas no texto aramaico, típicas da região da Galileia do século I, sugerindo que partes do texto poderiam ser traduções de um original oral mais antigo, uma voz real, de alguém que estivera lá. O significado desses resultados era claro para os especialistas. Estávamos diante de um texto que, se autêntico em sua tradição oral, poderia ter sido composto durante a vida de Maria ou nas décadas imediatamente posteriores à sua morte. Era o mais próximo que já havíamos encontrado de sua voz direta. Estas palavras pertencem ao professor Heinrich Wolfram, proferidas no Congresso Internacional de Estudos Bíblicos realizado em Roma em 1983. Capítulo 2. O contexto. Para entendermos o que foi encontrado naquele deserto sírio, precisamos primeiro entender o que o texto sagrado oficial não diz sobre Maria. A Bíblia canônica menciona Maria, a mãe de Jesus, em menos de 20 passagens em todo o Novo Testamento. A maioria são breves referências funcionais. Ela aparece, cumpre seu papel narrativo e desaparece. Quantas vezes Maria fala diretamente nos Evangelhos? 4. Apenas 4 vezes em todo o Novo Testamento temos palavras diretas de Maria. A primeira vez é no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 38, respondendo ao anjo Gabriel: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A segunda vez é no Magnificat em Lucas, capítulo 1, versículos 46 e 55. Uma canção poética que muitos estudiosos consideram uma composição litúrgica posterior, e não um discurso histórico. A terceira vez é em Lucas, capítulo 2, versículo 48. Quando ela encontra o jovem Jesus no templo: Por que fizeste isso conosco? A quarta vez é no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. No casamento em Caná: Façam tudo o que ele lhes disser. 4 intervenções verbais em 33 anos de vida ao lado de seu filho. Uma mulher que esteve presente na Anunciação, em seu nascimento em Belém, na fuga para o Egito, durante seu crescimento em Nazaré, no início de seu ministério, aos pés da cruz e no cenáculo no Pentecostes. E de tudo isso, 4 frases. O historiador e teólogo Raymond Edward Brown, autor da obra monumental O Nascimento do Messias, publicada pela Deld em 1977, expressou isso com uma clareza que vale a pena lembrar. O silêncio de Maria nos Evangelhos não é acidental. É o silêncio do editor, não da mulher. Para compreender o manuscrito de Palmira, precisamos também construir o contexto real de quem teria sido Maria de Nazaré como figura histórica. O nome Maria, Mariamen em aramaico, Miriamen em hebraico, era um dos mais comuns na Palestina do primeiro século. Um estudo do historiador israelense Lila, publicado em 2002 em sua obra Lexicon of Jevi Names in Late Antiquity, estimou que aproximadamente 25% das mulheres judias do período tinham esse nome. Era o nome da irmã de Moisés, um nome carregado de história e esperança messiânica. A tradição cristã primitiva, registrada no Proto-Evangelho de Tiago, um dos textos apócrifos mais antigos, datado de cerca de 150 d.C., a apresenta como filha de Joaquim e Ana,
um casal de Séforis, a principal cidade da Galileia, localizada a apenas 6 quilômetros de Nazaré. Nazaré, no primeiro século, não era a vila pitoresca que imaginamos hoje. Era uma aldeia com entre 400 e 1.200 habitantes, de acordo com várias estimativas arqueológicas. Escavações lideradas pela arqueóloga israelense Ardena Alexandre entre 2009 e 2013 revelaram que Nazaré, no século I, era uma comunidade agrícola e artesanal localizada na orla da rota comercial que ligava o Mediterrâneo ao Mar da Galileia. Maria teria crescido nesse mundo, um mundo de olivais e vinhedos, mercados e caravanas, sinagogas locais e debates rabínicos, ocupação romana e resistência diária. E é nesse mundo que começa o texto selado no jarro de betume. Você acreditava que existiam escritos de Maria, a mãe de Jesus? Conte-nos nos comentários o que você acha dessa descoberta. Queremos ler sua opinião. Mas antes de nos aprofundarmos no conteúdo do texto, precisamos nos concentrar em um detalhe que a maioria dos documentários sobre esse tema ignora. Um detalhe que muda completamente o significado do que foi encontrado. O manuscrito de Palmira não foi o único documento com temática mariana dos séculos I e II que existiu na antiguidade. Ele fazia parte de algo maior, um mundo onde a figura de Maria gerou uma quantidade extraordinária de reflexão, narrativa e debate que o cânone oficial jamais incorporou. O proto-evangelho de Tiago, datado aproximadamente entre 150 e 200 d.C., é o texto extenso mais antigo conhecido dedicado a Maria. Ele descreve sua infância, sua educação no Templo de Jerusalém a partir dos 3 anos de idade, sua eleição como virgem consagrada, seu encontro com José, a Anunciação e o nascimento de Jesus. Está preservado em mais de 140 manuscritos gregos, mais do que qualquer outro texto apócrifo do período. Foi enormemente popular na Igreja primitiva e foi rejeitado do cânone bíblico no Concílio de Roma em 382, presidido pelo Papa Dámaso I. A questão que vale a pena levantar é: por que era tão popular se não continha verdade? E por que foi rejeitado se era tão popular? A resposta, mais uma vez, não é simples. O proto-evangelho foi rejeitado não por ser considerado inteiramente falso, mas porque continha elementos que complicavam a doutrina que estava sendo formalizada. Descrevia Maria, com uma autonomia e uma história prévia que a teologia oficial preferia não desenvolver. Descrevia o nascimento de Jesus com detalhes físicos, que desafiavam a ideia da virgindade perpétua e retratava José como viúvo com filhos, o que explicava a menção dos irmãos de Jesus nos evangelhos de uma forma que muitas comunidades não queriam aceitar. O proto-evangelho de Tiago foi a primeira de muitas vozes marianas, que o processo de canonização tentou silenciar. O manuscrito de Palmira teria sido outra. Há também a história da dormição de Maria, uma coleção de textos do século V que descrevem os últimos dias de Maria e sua ascensão ao céu. Existem versões em grego, copta, etíope, armênio e siríaco. A tradição da dormição de que Maria não morreu, mas foi posta para dormir e levada ao céu em corpo e alma, tem raízes que os estudiosos situam no século II e tornou-se, 16 anos depois, o dogma da Assunção de Maria, proclamado pelo Papa Pio X em 1950. Isso demonstra que a Igreja oficial nunca pôde ignorar completamente as tradições marianas, que permaneceram fora do cânone. Ela as absorveu, reformulou-as, transformou-as em dogma, mas não pôde apagá-las. O manuscrito de Palmira faz parte dessa corrente que não pôde ser completamente apagada, que sobreviveu em um jarro de betume enterrado no deserto sírio, que esperou 1800 anos até que alguém com uma picareta encontrasse o local certo. Capítulo 3. O manuscrito. O manuscrito de Palmira, em seu estado fragmentário, consiste em 3 seções claramente distintas. A primeira seção, que os estudiosos chamam de Memória dos Dias, está escrita em aramaico galileu.
Compreende 47 colunas de texto no papiro principal. Narra, em primeira pessoa, memórias da infância e da juventude. Datado paleograficamente do século II, mas com marcadores linguísticos que sugerem um original oral anterior. A segunda seção, chamada de Palavras que Guardei, compreende 4 páginas de pergaminho em aramaico siríaco posterior. Compila ditos e ensinamentos atribuídos a Jesus que não aparecem nos evangelhos canônicos, possivelmente uma tradição oral independente. A terceira seção, chamada A Dor que Ninguém Escreveu, é fragmentária. Apenas 6 colunas foram preservadas. Ela narra os eventos da paixão e crucificação da perspectiva de Maria. É a mais intensa emocionalmente das 3 partes. A primeira seção começa de uma maneira que surpreendeu todos os pesquisadores. Não começa com uma visão, não começa com teologia. Começa com um cheiro. Lembro-me do cheiro de azeite pela manhã. Minha mãe esmagava as azeitonas antes do amanhecer, e o ar em nossa casa cheirava a algo antigo e puro. É assim que começa minha memória do mundo. Essas são as primeiras linhas do texto na tradução espanhola. O texto continua descrevendo uma infância em Séforis, não em Nazaré, como sugerem os evangelhos canônicos, o que inicialmente gerou debate entre os pesquisadores. Seria uma evidência de autenticidade ou uma ficção posterior? A resposta veio da arqueologia. Escavações em Séforis, lideradas pelo arqueólogo Eric Mayes, da Universidade Duke, entre 1985 e 1991, revelaram que Séforis era uma cidade helenizada de porte considerável durante o século I, com ligações diretas a Nazaré. A tradição apócrifa, que situa a infância de Maria em Séforis, região já conhecida em fontes romanas, é historicamente consistente. O manuscrito descreve com notável precisão as características de uma cidade judaica na Galileia sob domínio romano. As escavações de Meyers confirmaram muitas dessas características décadas após a escrita do texto. Os banhos públicos que os judeus evitavam são mencionados no texto e foram confirmados arqueologicamente em 1987. Os mercadores de linho sírio que chegavam a cada lua nova, como mencionado no texto, correspondem a rotas comerciais documentadas em registros da região. E uma sinagoga de pedra cinzenta descrita no texto como local de estudo da jovem Maria, coincide com os alicerces do que parece ser uma sinagoga do período encontrada na área inferior de Séforis em 1990. Você sabia que Séforis, possível local de nascimento de Maria, era uma das cidades mais helenizadas da Galileia? Se isso te surpreende, deixe um comentário abaixo. Seu comentário ajuda mais pessoas a descobrirem essa história. Uma das seções mais marcantes do manuscrito é o relato da Anunciação, o momento em que o anjo Gabriel, segundo o relato de Lucas, visita Maria para anunciar que ela conceberá o Filho de Deus. Em Lucas, o episódio é apresentado com brevidade teológica. Gabriel aparece, Maria aceita. O anjo vai embora. O manuscrito de Palmira apresenta algo muito diferente. Não foi um sonho. Sei que muitos esperam que eu diga que foi um sonho. Não foi. Era dia. Eu estava no quintal da minha tia lavando potes de barro. A água estava fria. Minhas mãos estavam vermelhas por causa da água fria, e então o ar mudou. O texto continua por quase 8 colunas descrevendo esse encontro. Ao contrário do relato de Lucano, que usa a linguagem formal do mensageiro divino, o manuscrito de Palmira apresenta Maria como alguém que não entende imediatamente o que lhe está acontecendo, que está com medo, que negocia, que pede sinais. Perguntei-lhe, por que eu? E a presença respondeu-me, não porque sejas a mais pura, mas porque és a que mais está disposta a suportar a dor que virá. E isso me aterrorizou mais do que qualquer outra coisa que ela pudesse ter dito. A dor que virá é uma referência que ressoa com a profecia de Simeão em Lucas, capítulo 2, versículo 35,
onde o ancião do templo diz a Maria: uma espada traspassará a tua própria alma. A convergência entre o manuscrito de Palmira e o texto de Lucano, neste ponto, é um dos argumentos que os pesquisadores têm usado para sugerir que ambos podem estar se baseando em uma tradição oral comum que antecede sua forma escrita. O relato da Anunciação, no manuscrito, gerou reações diversas no mundo acadêmico. Agradecemos por ter assistido esse vídeo até o final. Daremos continuidade nas revelações do Evangelho oculto de Maria, Mãe de Jesus Cristo, na segunda parte no próximo vídeo. Que Jesus te abençoe e ilumine teu espírito. Amém.